Música, notícia, um respiro no seu dia. Mesa para dois. 1h20, estamos de volta aqui na Rádio Nova Brasil FM. Dessa vez para falar sobre o legado de Kong Ji-woo, ele que faleceu no Brasil e aí foi o criador do conceito de cidade esponja. Então, já falar um pouquinho sobre todo esse legado dele, que esteve inclusive aqui na nossa cidade, agora na nossa coluna de arquitetura. Mesa para dois, arquitetura e design. Boa tarde, Ricardo Meira. E aí, Babi, tudo bem? Tudo, e desde que a gente teve essa terrível notícia do falecimento, essa aqui é uma referência, né, em arquitetura sustentável no mundo, você falou, cara, a gente precisa falar disso, porque realmente, quando a pessoa é referência, no momento que a gente precisa cada vez mais falar sobre cidades sustentáveis, o conceito dele, todo esse legado é importantíssimo, né? Eu sugeri essa pauta porque, fugindo um pouquinho do comum aqui da coluna, que a gente fala mais de arquitetura, fala de reformas, né? E aqui a gente vai trazer um tema que é mais macro, que fala da cidade, da natureza, embora a gente também tenha falado disso de alguma forma. Mas particularmente causou uma comoção grande dentre os arquitetos do Brasil, não só porque, né, o Kong Jian-yu, ele faleceu aqui no Brasil, né, no dia 23. A imprensa divulgou de maneira, né, bastante intensa, mas ele teve recentemente em Brasília, né, ele foi convidado pelo CAU para palestra de abertura na Conferência Internacional de Arquitetura que aconteceu aqui em Brasília no começo do mês. Então, no dia 4, ele veio, né, e deu a palestra de abertura, que foi ovacionado, né, mais de 1.000 pessoas assistindo. Eu tive o privilégio de ouvi-lo, né? Nunca tinha ouvido ele pessoalmente, né? Conversei brevemente com ele e foi muito chocante porque alguns dias depois ele infelizmente veio a falecer. Ele teve alguns dias depois, voltou ao Brasil para participar da Bienal Internacional de Arquitetura que está acontecendo em São Paulo e aproveitou a vinda para gravar, ele estava gravando um documentário sobre cidades esponja e ele era louco para conhecer o Pantanal, porque o Pantanal é um território esponja, né? Diferentemente... porque é uma área que fica durante grande parte do ano alagada, depois ela fica seca, então é a natureza ensinando a gente o que a gente deve fazer, né? E ele estava empolgadíssimo, né? Ele chegou a gravar alguma coisa no próprio perfil dele e do escritório dele. Foi divulgado esse último vídeo em que ele mostrava, tinha alguns boiadeiros passando com as vacas, crianças indo para a escola, ele filmou algumas coisas da natureza, e muito, muito bonito. E é um conceito relativamente novo para muitos de nós e eu quis trazer para a gente conversar sobre isso. Então, vamos lá. Você ouviu, obviamente, né? Ouvi falar muito, mas o que são cidades esponja? Cidade esponja é aquela cidade capaz de integrar a gestão urbana a maneira consciente, ecológica, racional e natural de lidar com a água, tanto com excesso quanto com a falta. Então, historicamente, nas cidades, nas grandes e pequenas cidades, a medida básica é você canalizar rios, criar algumas áreas verdes, parques, mas tentar moldar por onde a água vai. Nossa Senhora, se alguém, metade dos urbanistas, secretários de ouvissem isso. E uma das coisas que ele falava é que a água sempre vai ganhar. A água sempre vence. Que lindo. Então, se você não pode vencer a água, junte-se a ela. E ele trouxe a origem dele no interior da China, em áreas muito alagadas, né, que era atingida pelas monções. Tem uma reportagem linda do Fantástico, recente até, de coisa de 2 semanas, que traz uma entrevista, não, mais de um mês, que traz entrevista dele, ele mostra qual é a relação dele com isso. E ele fez vários projetos já mundo afora, evidentemente mais na China, implementando esse conceito para alguns governos municipais, estaduais, em que ele atua, ele faz um projeto de intervenção criando um parque numa área de um rio que sempre alagava, sempre inundava a região ali em volta, e ele criava um parque que era próprio para ser alagado. Então era uma área que, quando estava alagada, numa época de enchente, ela era utilizada, porque tinha uma estrutura para as pessoas usufruírem, passeios elevados, né, e áreas de permanência, e no período de seca você tinha mais área para ser utilizada. Então não é tentar guiar para onde a água vai, é entender
que ela vai. Que ela vai. Tá lá e considerando que a água vai, como e é que vem a para gente cá, fica? como é que a gente usa isso, né? A gente se adapta ao espaço. Então é um uso muito consciente, mas que passa, evidentemente, por uma vontade política, por legislação, por uma iniciativa técnica especializada, mas que visa o benefício não só das pessoas, mas são cidades mais humanas, né? E a cidade mais humana é aquela que, evidentemente, se integra da melhor forma possível à natureza. E esse trabalho dele é reconhecido internacionalmente, né? Assim, ele realmente tem esse legado com todo mundo. Ele já era reconhecido, ele estava viajando muito, dando palestras mundo afora. Nessa de Brasília, ele trouxe vários exemplos e trouxe um estudo usando o caso de Porto Alegre, né? A tragédia recente, ele mostrou um mapa lá, mostrou a extensão daquela tragédia, da inundação, a área inundada, e ele mostrou como a aplicação de determinadas soluções dentro desse conceito de cidade esponja seria possível mitigar, em algumas situações, eliminar esses riscos, porque isso não atingiu só Porto Alegre, teve uma região grande ali, né, de cidades menores, teve cidades que foram atingidas 2 vezes no mesmo ano e totalmente destruídas. Então, considerando que você tem uma previsão até pessimista de até onde a água vai numa enchente, você pode criar uma estrutura que absorva essa água, que lide com a velocidade dela. Então, ele criava nos parques algumas ilhas artificiais para diminuir a velocidade da água, que quando você tem uma grande enchente, a água vem rápido, então você tem que, num primeiro momento, reduzir a velocidade dela e criar áreas para que ela seja absorvida, para que ela chegue, né, onde ficam as pessoas de forma mais suave. Então, e fica muito bonito, porque você olha e parece que é natural. Então, é artificial, é uma intervenção humana, mas com respeito enorme pela natureza. Eram ilhas artificiais, áreas criadas com vegetação, com terra, que iriam não só reduzindo a velocidade da água, mas absorvendo também. Isso permite que você absorva o excesso e que você colete, que você trate, e que em algumas situações você devolva, até na forma de água tratada, porque você pode lidar com muita água e com pouca água, né? Não, e até voltar, né, para os lençóis freáticos, voltar não, né, colocar nos lençóis freáticos. Eu morei uma época numa área rural que era muito inclinada e aí as pessoas faziam esses bolsões, que era, como é que é, não sei o que, de pombo, asa de pombo, peito de pombo, que é você tentar fazer uns elevados para a água perder a velocidade e se direcionar para aquele vão, né, que eles tinham criado para ficar aquelas ilhotas mesmo, assim, aí depois essa encheu, vai para a próxima, essa encheu, vai para a próxima. E na época quando a gente olhava para cima, tinham vários laguinhos artificiais nessa descida para preservar tanto o terreno e para essa água depois infiltrar de volta, né, para os lençóis freáticos. E me diga uma coisa também, Ricardo, assim, como é que você pensa, assim, Brasília tem essas possibilidades, assim, cidades que já foram construídas, cidades que já estão funcionando? Tem. Qualquer cidade tem. Na verdade, grande parte eu diria que a totalidade dessas intervenções são pensadas depois que... Já está construído. Tipo contratar o seguro quando já roubaram o carro. Uhum. É da gente, né? Mas é típica para uma intervenção mesmo. Claro que se ela já for criada assim, melhor, né? O ouvinte pode perceber, pode já até ter passado perto, em várias áreas do DF existem algumas lagoas de captação de água pluvial. Quem está aqui no plano piloto certamente conhece, né, os laguinhos do Parque da Cidade, que tem essa função, né? Eu não sabia disso, não. Ali recebe água da chuva, né? Vem do sudoeste ali, de outras áreas da Asa Sul e vão para lá. Não sabia que tinha essa função, não. Recentemente foram criadas essas lagoas no Parque Burle Marx, no Noroeste, e, né, o governo atual criou várias lagoas dessas mais perto do lago, ali no setor de embaixadas e tal. Tem um gigante lá ali perto da L4 Sul. Exatamente. Que já está cheio d'água. Eu falei, mas já está cheio d'água, quando vier a chuva, como é que fica ali, funciona? Né? Eu passei recentemente ali perto da Vila Planalto, tem uma grande ali perto das embaixadas. Sim. Aí cria-se um projeto, que é um parquinho e tal, no meio do nada, que você tem grama, calçada, um banquinho, parquinho e água. Meio, né? Por quê? Porque os governantes ainda enxergam esse tipo de obra como uma obra de engenharia e não só como uma obra de urbanismo e de paisagismo. Então, a gente poderia incorporar esses conceitos, criando essas áreas, mas tentando integrar melhor essas áreas à própria dinâmica, né, e a vida urbana. E até numa escala menor. A gente pode investir em
jardins de chuva, nas rotatórias, em áreas verdes das superquadras, perto lá da Vila Telebrasília, em outras áreas do DF que sofrem com eventuais alagamentos, né? Em áreas próximas a nascentes, a cursos já existentes, né? De córregos e etc. Brasília tem uma malha hídrica enorme, por incrível que pareça, né? Então isso pode ser feito em qualquer situação. E ele é tão importante no momento que a gente vê mudanças climáticas, porque assim, o que era uma média, o que era o pior que já teve, tudo isso está sendo superado tanto, né? Assim, não dá para falar assim, então vamos fazer um lugar aqui para acontecer algo, porque na pior enchente, o pior cenário que a gente pode imaginar, cara, a gente não consegue nem imaginar o pior cenário mais, porque os cenários já estão se extrapolando e muito, né? E a tendência é aumentar, né? A tendência é piorar. Vai chover cada vez mais, vai ficar cada vez mais quente, cada vez mais frio. São os extremos climáticos, né? Não tem como negar a existência disso. Lindeza. Ricardo, muito obrigada por trazer essas informações para a gente discutir aqui no Mesa para Dois. Valeu, até segunda.